tenho defendido aqui, acho que os clubes precisam ter seus estádios, cara. Não dá para você viver assim. Não dá para viver assim. Não tem lugar nenhum do mundo. Esse fim de semana, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se encontrou com o presidente da Caixa Econômica Federal, dando mais um passo nessa tentativa de conquistar ou conseguir o terreno no gasômetro, na região aqui no Rio de Janeiro, que fica até perto do Maracanã, não é longe, para começar um plano de construção de um estádio. Assim, talvez seja esse o caminho mesmo. Assim, embora eu ache que o Rio de Janeiro não precisasse de mais um estádio, Também mas assim, concordo. pensando muito de forma rasteira, assim... Eu divirjo, eu acho que o Flamengo vai ficar ainda mais forte, né, no seu estádio. Eu também não tenho como discordar da tua opinião, entende? É só uma questão, pensando uma com a visão cabeça pessoal. do Flamengo. Por isso que eu perguntei, o Flamengo deve zelar pelos interesses da cidade, assim, o que seria melhor para a cidade, ou dele? Eu acho que o estádio do Flamengo não prejudica os interesses da cidade e vai deixar ele clube ainda mais forte. Porque o estádio, no modelo que o Flamengo quer construir, que é inspirado no estádio do Bayern, ele não é só para receber jogo. Lá serão feitas uma série de ações comerciais dos parceiros comerciais que ele pretende ter, exatamente como é no Allianz, o estádio do Bayern. Em tese, você não endividaria o clube, que eu acho que é o mais importante na cabeça do torcedor. Né? A promessa do Rodolfo Landim, o presidente, né, tem que saber se o grupo político dele vai ser reeleito, é não gastar um centavo do clube, é fazer uma SAF, vender 30%, e com esses 30% vendidos, fazer o estádio sem gastar um centavo, sem endividar um centavo o clube. Mas isso a gente tem que esperar. Por hora, o que a gente tem é o Maracanã nesse caos. Por hora, a realidade é essa. É o Maracanã nesse caos. E quem perde é o futebol carioca, de uma maneira geral. Você tem uma semifinal de campeonato carioca, depois de um jogaço que foi domingo no Maracanã, um espetáculo. Foi um espetáculo para quem gosta de futebol domingo. Aí você não tem isso. Você vai ter um domingo de futebol... sem futebol no Rio. O futebol do Rio é horrível. Exato, horrível. A construção de um novo estádio do Flamengo deixa a gente em dúvidas do que seria do Maracanã, né? O que será do Maracanã? Já é um outro passo. Pois é. Mas o governo do estado deveria ter essa preocupação também. Já se botou bastante dinheiro para ser um detalhe isso. Deveria ser, talvez, a principal prioridade. Né? Bom, temos um recorde de Jorge Jesus. O Al Hilal, a equipe do Jesus... chega a 28 vitórias seguidas. Aconteceu ontem, vamos aos gols. O jogo que deu esse recorde é o Al Hilal, de maior sequência. Era um jogo da volta das quartas de final da Champions Asiática. Jogaço, né? Já tinha vencido na ida o Al Ittihad, também da Arábia Saudita, e agora vence na volta por 2-0, com gols do El Shaarawy e do Malcom. Brasileiro Malcom. Galhardo não pode ver o Jorge Jesus, cara. Exato, cara. Rapaz, impressionante, né? Mas são dois dos times que fizeram esses maiores investimentos, esses grandes investimentos aí na Liga dos Campeões. Mas a verdade é que o Ittihad não conseguiu lidar com a situação, né? Tanto que o treinador foi mandado embora. O problema do Benzema, enfim. A gente fez um raio-x desse recorde. Cara, 28 vitórias é impressionante em qualquer campeonato. Na Série B, na Série C, no Sauditão, no Brasileiro, na Champions Asiática. As competições são as seguintes. Bom, esse recorde começa a ser construído no dia 25 de setembro do ano passado. E agora a gente tem as 28 vitórias seguidas, 15 em casa, 13 fora. São 16 vitórias no Campeonato Saudita, 3 na Copa do Rei e 9 na Champions. Nesses 28 jogos, foram 81 gols marcados e 8 sofridos. Tem algumas goleadas, tem 9-0, tem 7-0, tem 6-0. O Malcom, nessas 28... 81 gols em 28 jogos. O Malcom marcou 26 gols, o Michael marcou 22. Jogos, número de jogos. O Malcom participou de 26 jogos. O Michael de 22, o Lodi de 4, o Neymar participou só de 2. Se o Neymar vai poder dizer, Participei da invencibilidade. Participei, mas participou de 2, tá machucado, né? O vídeo do Jorge Jesus explicando pro Neymar é maravilhoso. É muito bom. Porque vê que o Jorge Jesus tem empolgadaço, vamos atrás do recorde. E o Neymar não estava entendendo muito bem aquilo. Legal. Ele fala, nem o Ajax conseguiu, né? E o Neymar, mas aí o Neymar fala, mas é da história toda? Da história toda. Não, é impressionante 28 vitórias. Vou te falar, o Al Hilal é um timaço. Assim, ele é um timaço na Arábia Saudita, ele seria um timaço no futebol sul-americano, ele seria um timaço em alguns campeonatos europeus, talvez não na Premier League, na Espanha e tal, mas em Portugal ele ia fazer frente bonito com Porto e Benfica. Cara, assim, tem uns jogadores de alto nível lá, cara, assim.
Eu acho que esse recorde, ele diz muito do trabalho do Jorge e do investimento que foi feito nesse time do Al Hilal. Eu acho que assim, a questão do investimento, para mim, é o que é preponderante, porque a gente tem que contextualizar, porque existe um descolamento muito grande do que são as 4 equipes que tiveram esse investimento do governo saudita para o restante da Liga. E até do próprio continente ali, quando a gente leva para a Liga dos Campeões Da Ásia, né? Da Ásia. Mas, sem dúvidas, é muito relevante. Por exemplo, o Eric estava citando que o projeto do Al Ittihad, por exemplo, não conseguiu vingar. Se a gente pega a tabela de classificação, o Al Hilal é o líder do campeonato com mais de 20 pontos de diferença para o Al Ittihad, que hoje é o 4º colocado no campeonato na Liga Saudita. E foi um time que conseguiu manter a coesão, né? Porque, por exemplo, o Al Ittihad, o técnico saiu, o português, como era o outro português hoje eu estou ruim de memória. Me fugiu também. Que trabalhou na Inglaterra, Sim. o outro técnico do Al Ittihad que o Gadiardo veio substituir, que brigou com o Benzema, enfim. O Henderson foi para o time também, já voltou para o Ajax, foi embora, não acreditou no projeto também. Então, assim, o Al Hilal foi o time que conseguiu manter o projeto todo. E perdeu a sua grande estrela, né? O Neymar, sim, perdeu o machucado, né? Mas, assim, ele está lá ainda. Não, perder que eu digo... Cara, trouxe caras de alto nível, cara. O centroavante, o Milinkovic, o meio-campo, Milinkovic. Mitrovic, enfim, cara... Savic. É muito bom o time, cara. É a base da seleção saudita. Tem 6, 7 jogadores da seleção saudita. Eu acho um bom time, não é espetacular. Eu não acho espetacular o time em si. Brigaria pelo título aqui no Brasil, Serginho. Sei lá. O fato é que deu um encaixe agora, né? Tem Rubem Neves no meio, Koulibaly na zaga. O Milinkovic, Savic, o Mitrovic, Malcom. É um time que no Brasil... O Aldassari, que é o craque da seleção saudita. O goleiro, Bono, Marrocos, sensação na Copa. Eu concordo com o Eric, no Brasil disputaria o título brasileiro. Disputaria o título brasileiro, cara. O ponto que eu quero chegar é o seguinte... No Espírito Santo, perdão. No Espírito Santo. Eu acho que o Jorge Jesus ele vai precisar depois vai ter que ter um bom livro sobre ele, uma investigação, que é um personagem muito, até enigmático, né? Porque se você vai olhar a carreira do Jorge Jesus, ele tem uns picos, né? O Benfica e principalmente o Flamengo, acho que é o grande trabalho dele, né? E agora ele chega a isso, que é histórico, né? E ele sabe vender bem os feitos dele. E no meio do caminho, ele tem vários vales. Tem vários lugares que o negócio não dá certo. Então, a impressão que eu tenho é que ele... Já acabou. Aí ele vem e faz isso. Ele é um mago do marketing, assim. Ele sabe vender, ele é um ótimo treinador. Ele é um vendedor de ideias, mas ele é um cara assim, que sabe se comunicar, sabe vender bem. Pô, assim, esse recorde, talvez se não fosse por ele, a gente nem falasse tanto. Ele começou a alimentar isso. Cara, Guinness tanto Book, que ninguém falava de quem detinha um recorde antes, que é o glorioso The New Saints, do País de Gales, em 2016. Enfim. A gente foi ter conhecimento do recorde por causa do barulho que o Jesus fez. Aqui estão as marcas. 28 vitórias seguidas do Al Hilal, até o momento, pode ser que aumente. 27 vitórias em 2016 do The New Saints, de País de Gales. Aí, esse time, que é um time histórico do futebol mundial, o Ajax, na temporada 7-1, 7-2, e que é a base da seleção holandesa de 74, o Ajax conseguiu 26 vitórias. É por isso que o Jesus falava, nem o Ajax conseguiu, né? Porque esse Ajax é um time de 95 histórico. Era um timaço. Sim, o de 95 também uma equipe histórica. O do Grêmio, final do Mundial. Tem 25 vitórias. O time do Seedorf e do Kluivert, junto com o The New Saints, né, de País de Gales, né? Que é um recorde atual, pode ser que aumente, né? Eles já estão em 25 vitórias, pode ser que eles peguem o Jesus. E o Curitiba, que em 2011, no Brasil, conseguiu 24 vitórias seguidas. Agora, esse New Saints de time histórico... potência, né? Ele joga onde? Porque os times de Gales jogam na Premier League. Eu ia falar isso agora. Onde joga o New Saints, cara? Não conhecia. Tem 2 dos maiores recordes da história do futebol. De time histórico aí, é o Ajax. Sim, sem dúvida. De time que entrou para a história do futebol, não entrou para o Guinness. Esses outros times estão no Guinness. O time que está na história do futebol é o Ajax, né? Da temporada 7-1, 7-2. Na verdade, até 7-3, né? Um time que dominou o cenário europeu. Mas você falava do Jesus. Vazou um áudio essa semana, que é um áudio que ele grava para o Kleber Leite, esse presidente do Flamengo, amigo dele, que ele fala
que esse time, o Al Hilal, parece muito com o Flamengo porque gosta muito dele, Jesus, ele é muito querido lá. Cara, a impressão que eu tenho, analisando a carreira do Jesus, é que ele precisa de carinho para funcionar mesmo. Quando ele tem algum questionamento, e ele é controverso em Portugal, a unanimidade que ele teve aqui no Brasil, porque até quem não é flamenguista olhava aquele time jogar e se encantava e viu que aquele time era um time realmente muito especial. No Brasil, acho que ele é uma unanimidade técnica. Em Portugal, cara, ele é um time personagem histórico, bem não tem controverso. Essas vitórias bem todas, mas ele é um time histórico. Ele é um time mais amado e histórico do que odiado, esse, pra mim. amado e odiado. Ele é Sim, um personagem sem dúvida. bem controverso. Sem dúvida. O feito, embora não vá para o Guinness, mas o feito dele, para mim, no Flamengo é até maior do que esse daí, de 28, 30. A última passagem dele pelo Benfica, por exemplo, ele assume, quando o Benfica tira ele do Flamengo, pagando uma multa de 1 milhão de euros, ele tinha o maior investimento da história do Benfica. Não foi bem. E, pô, arrumou confusão, não foi bem, saiu pela porta dos fundos. Eu queria muito o Jorge Jesus de volta no futebol brasileiro. Seja no Flamengo ou em qualquer outra equipe. A gente tem até dificuldade de imaginar ele treinando outro time aqui no futebol brasileiro pela tamanha identificação no Flamengo. Mas eu acho que é o tipo do personagem que agrega demais ao nosso desenvolvimento como futebol. E a gente até conversava aqui no intervalo como que a passagem do Jesus aqui no futebol brasileiro, mesmo que por pouco tempo, ele ficou um ano. E assim, de certa forma, como que isso elevou o nível competitivo do futebol brasileiro. Não só com relação à questão, à cobrança a nível de qualidade dos treinadores, mas com relação até a certos processos, a investimento Eu acho que ele encorajou os clubes a investir em treinadores estrangeiros. A gente teve outros técnicos estrangeiros. Ele abre essa porta, seguramente. Ele deixou essa porta mais aberta. É aberta por ele. Ele fez realmente um time com muitos bons jogadores se tornar um timaço. E isso ficou no imaginário de todo mundo, né? Tanto que até hoje os técnicos que o sucederam sofreram por isso, porque não conseguiram repetir aquele sucesso. Mas eu acho que, além de tudo, ele é um ótimo vendedor de ideias. Sem dúvida. Das ideias dele e das conquistas dele, assim. Ele fala assim, o Fenerbahçe não ganhava um título não sei quanto tempo. Eu ganhei agora, quando eu voltei lá. Uma Copa que ninguém dá valor. Mas, enfim, tá lá na prateleira. Então, ele consegue vender bem o trabalho dele. Além de ser um trabalho absolutamente vencedor e no Flamengo foi encantador, imagino que no Hilal, que já é a segunda passagem dele no Hilal, né? Ele já tinha ido bem na primeira passagem no Hilal. Ele foi mandado embora porque o Sheik queria renovar o contrato dele antecipadamente e ele não queria. E aí, então, eles resolveram acabar com o contrato. Agora, você quer ele de volta? No Brasil é difícil, porque ele é um técnico extremamente caro. O clube que tem condições financeiras de trazê-lo, o Flamengo, hoje tem o Tite, nada indica que o Tite vai sair brevemente. E ele deu uma boa queimada no próprio filme com essa direção, quando ele estava no Benfica. Ele sinaliza que toparia voltar ao Flamengo, os caras vão para Portugal. Mas, segredo, ninguém pode saber que vocês estão aqui. A diretoria do Flamengo fica escondida no hotel, segredo, ninguém pode saber. E o auxiliar dele conta numa entrevista coletiva que o Flamengo está aqui atrás de mim. Deus denunciou de Jesus, né? Porque foi o João de Deus. Os caras, a gente escondido aqui no hotel e o cara anuncia pro mundo que a gente está aqui. Eu me arrisco a dizer ele que... Ele queimou pontos com essa direção. Com o presidente Rodolfo Landim, ele não volta. Você queimou pontos, porque futebol as coisas mudam. Sim. Mas... Queimou pontos. A não ser que pouquíssimos clubes no Brasil hoje têm grana para trazer um... Porque, além de tudo, além de ser caro, ele exige um elenco caro. Porque, além de você investir nele, você vai ter que investir. Ele não vai trabalhar como o Abel trabalhou, com base. Mas tem um como o Abel Ferreira pegou o Palmeiras, fazendo moleque. Mas tem um clube que tem um baita elenco aí, que tem um poder financeiro também. Você quer demitir o Felipão, é isso? Não estou falando que eu quero demitir. Eu estou falando que tem um clube que tem poder financeiro e que tem um grande elenco. E não seria uma má ideia, não. Não demitir o Felipão, mas ter o Jorge Jesus de volta no futebol brasileiro, tendo à disposição o elenco do Atlético Mineiro, seria legal de ver. Bom, aqui no Brasil, ele tem a melhor campanha da história dos pontos corridos. E como disse o Eric, ele vendia isso muito bem, né? A maior campanha da história. Vamos lembrar de uma frase dele que pode ser usada, inclusive, agora para o Al Hilal. A gente vê que o Flamengo atingiu uma pontuação boa no Campeonato Brasileiro, já com o título confirmado. Você começa agora a pensar... Boa. Ou já alguém fez melhor? Com certeza, mas... Estou a perguntar, já fizeram mais que 84 pontos. Já, Marcelo? Ainda não. Então não é boa, é recorde. É boa. É recorde. É isso. Ele é um ótimo frasista, ele sabe vender o trabalho dele. Além de tudo, além do trabalho dele ser fantástico,
ele consegue fazer essa comunicação. Ele é um assim. pacote, né? Porque, assim, ele é o cara que é o falastrão, ele é o cara que é a garganta, mas ele não é só o cara que é a garganta, é um baita treinador que também é um grande personagem. Ele falando da primeira passagem dele pelo Hilal, uma vez numa entrevista que eu fiz com ele falou assim, eu saí de lá com a torcida e os jogadores gritando I love you, Jesus. I love you, Jesus. Então, assim, ele é isso, né?